Thaís, bem-vinda, obrigada por ter aceitado participar. Várias idas e vindas, né? Foi tipo idas e vindas do amor, isso aqui. No final. Mas obrigada por ter aceitado participar e a gente tem muito interesse em saber da sua pesquisa, então bem-vinda. E, como sempre, vou pedir para desabilitarmos os vídeos, para pesar menos a conexão e a Thaís começar a apresentação dela. Thaís, se você quiser se apresentar um pouco melhor, assim, falar com o que você está trabalhando, onde você está na vida, também é legal, tá? Tá Vou deixar bom, na sua mão. agradeço, Clarice. Vai lá. Agradeço, Clarice. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Conservação de Macaé. Sou orientada pelo professor Fábio Scarano e sou co-orientada pela professora Aline. E hoje eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um minuto. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa de doutorado, alguns resultados preliminares que nós tivemos. Só me falem alguém, Clarice, Ana, e se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Perfeito. Tá, Perfeito, Thaís. Tá? Ótimo, então. Então, eu vou apresentar um pouco dos resultados preliminares, um pouco do que a gente pesquisou até agora nessa parte da nossa tese, né? Que é sobre o panorama político e de serviços, o panorama político de serviços ecossistêmicos e pagamento por serviços ambientais no Brasil. Então, inicialmente, é interessante que a gente saiba como esse conceito de serviços ecossistêmicos, como o próprio termo surgiu. Então, esse termo ele surge não como a gente conhece atualmente serviços ecossistêmicos, mas a ideia dele surge na década de 1960 e 1970, em que se discute quais os serviços os ecossistemas ou a natureza como um todo poderia prover. Mas o termo tal qual a gente conhece, serviços ecossistêmicos, ele só é cunhado no começo do começo dos anos 80, em 1981, por dois pesquisadores, que é o Paul e a Anne Elish. Os anos que se seguem, né, os próximos anos, principalmente durante a década de 90, são anos em que existe uma grande discussão sobre o conceito desse termo, sobre a sua aplicação, sobre os diferentes significados, e é toda uma discussão que ela se desenvolve muito dentro do âmbito acadêmico, do âmbito científico. Até que em 2003, durante a avaliação do milênio, no documento publicado pela avaliação do milênio, eles disponibilizam a conceituação que até hoje mais conhecida, mais difundida sobre o que são serviços ecossistêmicos, que seriam esses benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. E é nesse relatório também que eles indicam que esses serviços ecossistêmicos, eles possuem 4 categorias, que são a categoria de suporte, como, por exemplo, serviços relacionados à biodiversidade, à fotossíntese, serviços de provisão ou abastecimento, como provisão de água, de alimentos, polinização, serviços de regulação, como estoque de carbono, purificação de ar e de água, e também serviços culturais, que são aqueles ligados à recreação, à estética, a manifestações culturais, do sagrado e religiosas. E aí, a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2010, esse conceito ele passa a integrar uma outra área, que é a área da política, da tomada de decisão. Então, os conceitos de serviços ecossistêmicos, eles passam a ser debatidos dentro dessas agendas políticas e institucionais, e são, então pensadas formas para sua operacionalização dentro da política. Em 2019, o IPIBS, que é a plataforma intergovernamental de serviços para a política de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, lança um relatório de biodiversidade e serviços ecossistêmicos e propõe uma nova nomenclatura para serviços ecossistêmicos, que ficou conhecida como NCP, né, a Contribuição da Natureza para as Pessoas. Eles, embora seja muito recente, eles
defendem essa mudança de nomenclatura em função dessa nomenclatura contribuição da natureza para as pessoas ser uma nomenclatura mais inclusiva, sobretudo no que diz respeito às comunidades tradicionais. Embora todo o conhecimento científico, toda a produção bibliográfica esteja com a nomenclatura de serviços ecossistêmicos, eles sugerem que haja essa mudança. É um debate muito recente, que ainda tem muitos pesquisadores que são contra, outros que são a favor, mas é um debate que ainda está em voga, mas a gente já vê alguns pesquisadores utilizando contribuições da natureza ao invés de serviços ecossistêmicos. No cenário brasileiro, em 2018 e 2019 também, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos lança o Sumário para Tomadores de Decisão e o primeiro Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que trata de um grande compilado de informações nessa temática sobre o Brasil, tanto em âmbito nacional quanto subnacional. E o que a gente sabe no cenário brasileiro, então, como pode ser visto nessa figura, que é do sumário para tomadores de decisão, é que muitos dos serviços, muitas das funções, muito da dependência do Brasil em relação a uma diversidade de serviços ecossistêmicos, entre eles polinização, do qual depende várias culturas agrícolas, bem como a grande diversidade, a grande biodiversidade de espécies vegetais nativas brasileiras que são utilizadas tanto para a provisão de alimento quanto para outras funções, como produção de fármacos, de cosméticos, ou funcionando também como produtos bioativos para diferentes fins. Isso também está muito relacionado, tanto o uso dessas plantas como a própria conservação dessa biodiversidade e desses serviços ecossistêmicos está muito relacionado com a diversidade cultural brasileira e com toda essa nação multicultural, né? No qual a população indígena ela ocupa em torno de um quarto do território brasileiro. E boa parte desse um quarto de território ocupado é onde estão regiões de vegetação nativa. Então, eles são responsáveis por proteger boa parte dessa biodiversidade e desses serviços ecossistêmicos. Então, já é conhecido que a biodiversidade e esses serviços possuem relações tanto diretas quanto indiretas, uni- e bidirecionais com diferentes parâmetros ecológicos, sociais, culturais e econômicos. Só que se por um lado a gente pensar que um déficit ou um não investimento ou uma falta de cuidado com esses serviços e essa biodiversidade geram riscos para o país, que são riscos muito diversos, relacionados tanto à segurança energética, soberania e segurança hídrica, relacionada a bem-estar, a aumento de vulnerabilidade de populações, de algumas comunidades, algumas partes da população, e que por outro lado o investimento, um fortalecimento nessa biodiversidade e nesses ecossistemas pode gerar novas oportunidades para o país, para o desenvolvimento de novos tipos de economia, de gestões mais inovadoras, de valorização de produtos locais, entre tantos outros. É de se pensar que de um extremo para o risco para outro extremo, que são essas oportunidades, a gente vai ter que passar por um desenvolvimento de algumas políticas, também pelo fortalecimento de algumas instituições, e de que essas políticas e essas instituições, elas saibam trabalhar de forma integrada, elas saibam coproduzir e elas saibam incluir uma diversidade maior de atores. Nesse sentido, então, tendo esse cenário que eu disse anteriormente em mente, nós nos questionamos, então, por que ou quão inclusivas são essas políticas socioecológicas brasileiras em relação aos serviços ecossistêmicos e aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, a Agenda 2030. Isso porque esses serviços ecossistêmicos, uma vez que eles são incluídos dentro da política, eles buscam transcender essas políticas que são setoriais já muito conhecidas no Brasil, né? Eles buscam transcender a não parceria ou a não inclusão dessas políticas. Justamente porque, para que haja essa integração, é necessário que essas políticas estejam vinculadas a uma nova forma ou a diferentes formas de governança, ao aumento da percepção, da inclusão da percepção da sociedade nessas políticas, bem como ao melhor planejamento e ao aumento da comunicação sobre essas políticas no país. E isso seria, então, importante porque num país como o nosso,
é preciso atender necessidades que são muito diversas, são múltiplas e muitas vezes conflitantes entre si e que provêm de diferentes setores da sociedade, com intensidades e com características diferentes. Então, uma vez que seria possível atender essas necessidades por meio de políticas intersetoriais, de políticas integradoras, que juntam serviços ecossistêmicos e sua operacionalização, seria possível também atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Atender a essa Agenda 2030, que é um compromisso brasileiro. Mas o que a gente percebe dentro dessa arena política brasileira é que ainda existe uma lacuna muito grande na incorporação desses conceitos e principalmente na sua operacionalização, entendendo essa operacionalização como uma grande oportunidade de incluir formas de gestões inovadoras na governança brasileira e também formas de gestão que sejam mais participativas e mais inclusivas, que seriam, então, condizentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para a gente chegar, então, a uma meta final, que seria um estágio de sustentabilidade dentro de sistemas socioecológicos. Para isso, então, o que a gente fez foi uma análise de 10 principais instrumentos políticos ambientais do Brasil, dentre eles a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, o SNUC, a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, a Política Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Política Nacional de Biodiversidade e a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, também chamada de Novo Código Florestal. E o que a gente fez foi entender qual é a interlocução que existe entre o discurso dessas políticas, serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais e pagamento por serviços ambientais e os ODS. E um pouco do que a gente encontrou com isso foi que, analisando essa figura, a gente vê que existem linhas que estão em cinza, e essas linhas em cinza indicam que não existe uma conexão entre serviços ecossistêmicos e essas políticas, ou que essa conexão é muito fraca. As linhas tracejadas, pontilhadas, indicam que essas políticas têm uma conexão de fraca a mediana com serviços ecossistêmicos, enquanto as linhas contínuas indicam que as políticas têm uma conexão mais forte com o conceito e ou com a aplicação de serviços ecossistêmicos e afins. Quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que a gente observou foi que dos 17 objetivos, todas essas políticas juntas foram capazes de contemplar somente 10 deles. E que os objetivos mais comuns que apareceram nessas políticas, né, foram os objetivos 15, que trata de vida na terra, 14, que trata de vida na água, 9, que trata de indústria e inovação, e o 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Ou seja, o objetivo 15, 14 e 11, por se tratarem de políticas ambientais, já era muito esperado que a gente encontrasse em maior frequência nessas políticas. No entanto, a gente sente falta de outros objetivos que poderiam ser ligados a essas políticas e que poderiam fortalecer essa conexão intersetorial entre essas políticas e outras políticas e a Agenda 2030. Principalmente o objetivo 3, no momento em que a gente passa agora de isolamento, de recolhimento social, né, e de pandemia, e principalmente esse objetivo 3 que trata de bem-estar e saúde. Então, de que maneira ele poderia ser integrado nessas políticas? Especificamente sobre cada uma delas, na Política Nacional do Meio Ambiente, a gente encontra esse baixo alinhamento com serviços ecossistêmicos e com o ODS, justamente porque o discurso dessa política está pouco alinhado a isso. Ele não cita, por exemplo, o termo serviços ecossistêmicos, serviços ambientais ou afins. Isso se deve, em parte, porque essa política ela data de 1981. Que é também a mesma época em que o conceito de serviços ecossistêmicos surgiu, o termo surgiu e que ele estava sendo discutido. Então, faz sentido que essa política, por um lado, não apresente um alinhamento com isso.
Por outro lado, a gente sabe que a política já teve diversas emendas, né? E que durante essas emendas, esses conceitos poderiam, de alguma forma, ser incluídos. Por outro lado, essa política também mostra uma questão interessante, que é o desenvolvedor pagador. E, na verdade, uma transcendência dessa política, uma transição desse princípio do poluidor-pagador para o provedor-recebedor, que é o provedor-recebedor. Esse princípio é, na verdade, o princípio que fundamenta vários dos mecanismos de incentivo, inclusive os pagamentos por serviços ambientais. E, por isso, há uma certa importância dessa política nessa transição. Quanto à política nacional de recursos hídricos, a gente encontra uma questão muito semelhante, que é um fraco alinhamento com o conceito de serviços ecossistêmicos, sua operacionalização e os ODS. Também se trata de uma questão temporal disso, embora seja uma política de 1997, em que esses conceitos estivessem um pouco mais consolidados, é uma política que não foi capaz de incorporar esses conceitos. Em contrapartida, a gente sabe que a Política Nacional de Recursos Hídricos ela tem instituições como o Comitê de Bacia e a própria Agência Nacional de Águas, que tem uma grande capacidade de investir e de dar apoio a diversos programas e projetos de incentivo à conservação da natureza, como vários programas de pagamento por serviços ambientais, como é o caso do conservador de águas e do produtor de águas. Em seguida, essas outras 5 políticas, que é o SNU, que é a Lei da Mata Atlântica, a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, a Lei de Gestão de Florestas Públicas e a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, elas apresentaram um alinhamento intermediário entre serviços ecossistêmicos e os ODS. Isso porque, em alguns momentos, elas citam algum desses termos ou algum termo correlato. No entanto, nenhuma delas dá maiores explicações ou definições do que seriam esses termos, ou mesmo indica como isso seria aplicado nessas políticas, né? Qual seria a operacionalização desses termos. Isso é problemático porque se isso não está claro dentro de uma legislação, sobretudo se a operacionalização não está claro dentro dessa legislação, isso vai ser refém, os tomadores de decisão vão ser reféns de como aplicar isso. Ou vai depender da interpretação desses tomadores de decisão sobre o que são ou não esses termos, ou então vai depender de interesse e vontade política em querer, ou mesmo de orçamento, uma questão de orçamento, em querer ou poder investir nessa área. Já a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Política Nacional de Biodiversidade e a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, elas apresentaram também um alinhamento mediano com os ODS, mas um maior alinhamento com o conceito de serviços ecossistêmicos e pagamento por serviços ambientais. Isso porque a maioria delas citam até com bastante frequência esses termos e seus correlatos, mas elas ainda não são capazes de dar uma definição para esses termos. Algumas delas, principalmente a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, ela deixa bem claro alguns sistemas de operacionalização, que é o caso de pagamento por serviços ambientais. Existe um apoio e um financiamento a esses pagamentos. Isso é uma grande vantagem dessa legislação. E o que se tem hoje no Brasil é que se encontra em tramitação uma diversidade de alguns projetos de lei que tratam sobre serviços ambientais e a monetização dos mesmos, sobre a criação de uma política nacional de serviços ambientais e de uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. São projetos de lei que ainda alguns se encontram em construção, outros se encontram em revisão do seu texto. São projetos que ainda dividem muita opinião, ainda não se tem muito certamente a quem esses projetos vão de fato beneficiar ou não, como vai ser a operacionalização, como vai ser essa monetização, como vai ser a valoração e a medição desses serviços, né? Como isso vai ser feito na prática. E alguns deles atualmente tramitam até em status de urgência no Congresso. E o que a gente percebeu, então, é que, embora não exista uma
legislação nacional que fale sobre a situação de serviços ecossistêmicos, de personalização, existe uma grande importância das plataformas institucionais, como a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e também dos relatórios, dos planos e dos projetos nacionais e internacionais que podem melhorar ou mesmo operacionalizar esses conceitos em questão estadual e municipal, em questões mais locais. Ainda não existe um marco jurídico desses conceitos e existe uma necessidade de instituição desse marco jurídico. Lembrando que instituir essa definição jurídica não é a resolução do problema, mas é o primeiro passo para a resolução desse problema. Isso porque, através de um marco jurídico, é possível que os tomadores de decisão entendam que caminhos eles podem tomar ou como eles podem ter um melhor investimento orçamentário para projetos, para esquemas desse tipo. É importante também fortalecer o diálogo entre ciência política e sociedade, a fim de incluir uma diversidade maior de atores sociais que podem se aproveitar dessas políticas e desses programas, e tornando eles, então, mais inclusivos e menos setoriais, com a meta, então, de chegar na sustentabilidade, entendendo a sustentabilidade como esse conceito cola, como tal qual é também o conceito de serviços ecossistêmicos, que é um conceito que ele é capaz de juntar questões que vêm da sociedade, questões econômicas, o conhecimento científico e também valores morais. Sobre a participação da ciência no fortalecimento do diálogo e de parcerias, o que é importante a gente entender é que a ciência, ao invés de ser um subsistema segregado do restante do sistema social, que se coloca no lugar de receber os problemas, de trabalhar esses problemas e de devolver as soluções, ela deveria ser muito mais um subsistema que se encontra unido e vinculado, né, em interligação e interlocução com os demais subsistemas. Então, ela é ao mesmo tempo parte, sim, do problema e também parte da solução, desde que ela saiba se comunicar e dialogar com esses outros subsistemas para descobrir qual é o problema visto de um ângulo geral e quais as melhores soluções com base nesses outros, no que pensam e nos conhecimentos desses outros subsistemas. Então, muito mais do que comunicar, é o papel da ciência também dialogar, muito mais do que informar, também coproduzir, muito mais do que divulgar, também escutar das outras parcelas da sociedade quais são os problemas e quais os tipos de conhecimento que eles têm sobre esses problemas. E conseguir comatar tudo isso, né? Conseguir ligar tudo isso. E assim, é possível, então, que a gente passe por diferentes transformações que nos exigem a Agenda 2030, então, que são transformações tão diferentes entre si, relacionadas à educação, questões de gênero, de cidades e comunidades sustentáveis, questões ecológicas, relacionadas à sociedade, à economia, à revolução digitais, que são, por um lado, tão diferentes entre si, mas, por outro lado, tão muito combinadas e muito intrincadas entre si. E para chegar rumo a essa sustentabilidade desses sistemas socioecológicos, então, eu queria apresentar alguns instrumentos políticos para a definição da sustentabilidade. Entre eles, conservatórios, instrumentos como de controle, que são, no geral, as leis, as legislações, as normativas Thaís? Você pode voltar para o início desse slide, porque está picotando muito aqui a ligação. Posso sim. Espera aí, só um minutinho, vê se melhorou agora. Será que eu comece a falar desse aqui ou do próximo? Do próximo. Do próximo? Ah, tá. Para a gente chegar, então, tá bom? Tá melhorou, obrigada, voltou. Ai, muito bom, obrigada, Clarice. Qualquer problema, me avisa, tá? Beleza, tô de olho no chat aqui. Tô vendo que não é só para mim. Agradeço, Clarice.
Para arrumar junto a sustentabilidade, então, desses sistemas, o Brasil ele possui instrumentos políticos que podem colaborar para a instituição dessa sustentabilidade. Existem 4 principais desses instrumentos, que são os instrumentos regulatórios, também conhecidos como instrumentos de comando e controle, né, popularmente conhecidos assim, que são as legislações, as normativas em geral. Os instrumentos de incentivo, como os pagamentos por serviços ambientais, os ICMS ecológicos e as compensações como um todo. Aqueles baseados em direito, que no Brasil não são muito comuns, eles são mais recentes, que é o caso da jurisprudência da terra e programas para grupos indígenas e tradicionais, e também os socioculturais, que são relacionados à comunicação, à educação, à pesquisa e a programas de formação. Eu vou dar destaque aqui em um desses instrumentos, que são os de incentivo, e mais especificamente aos pagamentos por serviços ambientais. Esses pagamentos por serviços ambientais, eles são então considerados ele é também considerado um termo polissêmico, ou seja, existem muitas definições do que são esses mecanismos, mas existe uma definição geral ou definições mais aceitas. E eles são, então, mecanismos de incentivo que são capazes de conciliar e de financiar a conservação e conciliar isso com o desenvolvimento socioeconômico da população que participa desses esquemas. Eles são, então, um contrato voluntário entre 2 lados, né, entre um provedor e um recebedor. Então, como eu tinha dito antes, eles estão embasados nesse princípio provedor e recebedor, na transferência de recursos entre diferentes segmentos da sociedade e diferentes atores sociais, em que existe um provedor desse serviço, e esse provedor, ao prover o serviço para um recebedor, ele recebe uma quantia financeira desse outro lado do contrato. Eles são esquemas também responsáveis por conseguir integrar tanto as questões individuais, os interesses individuais, quanto interesses coletivos, e melhorar, então, a governança e a gestão de recursos naturais e de fornecimento de serviços ecossistêmicos. Eles são conhecidos também como mecanismos capazes de penalizar custos ambientais. Como pode ser visto nessa figura abaixo aí, se um produtor rural, por exemplo, ele tem uma área e ele decide converter essa área em pastagem, a conversão dessa área total em pastagem vai fazer com que ocorra a perda de diversos tipos de serviços ecossistêmicos. Mas se, ao invés de converter toda essa área em pastagem, parte dessa área for destinada à conservação da vegetação nativa, o que vai acontecer, isso a gente chama de custo de oportunidade, né, quando uma parte que seria convertida em pastagem pode ser protegida, a vegetação nativa que existe ali, ela pode ser conservada. Dentro desse custo de oportunidade, o que vai acontecer é que vários dos serviços que seriam perdidos, eles vão ser protegidos. E como o produtor rural, uma parte dessa área dele, que seria destinada à produção e ao ganho de renda, foi preservada, ele passa a ganhar uma compensação financeira por ter preservado e por estar mantendo esses serviços ecossistêmicos. Isso, então, é uma política que ela seria capaz, então, de integrar a conservação da natureza para populações, para grupos sociais muito carentes, alívio de pobreza e também ganho de renda e, muitas vezes, conservação da cultura dessas populações. E é por isso que esses esquemas eles ficaram muito conhecidos, muito populares em países em desenvolvimento, países que têm populações que são uma alta porcentagem de populações agrícolas e também alta porcentagem de vegetação nativa, como é o caso do Brasil, como é o caso de vários outros países da América Latina, da China, da África, que eles são capazes de incluir esses produtores rurais e essas comunidades locais dentro de programas de conservação da natureza. Eles são programas também que ganharam popularidade a partir dos anos 90, tanto na América Latina, principalmente na América Latina, mas também no Brasil. E nesse âmbito da América Latina, que a gente vê que, apesar de existirem vários programas de PSA, eles estão restritos a uma diversidade muito pequena de serviços que são cobertos por eles, como principalmente serviços relacionados à floresta, serviços de carbono e de água.
Então, diante desse cenário, que a gente se questionou para o Brasil é qual seria o escopo desses programas de PSA no Brasil e por que esses esquemas eles não conseguem ganhar amplitude, não conseguem ganhar escala nem local, ou não conseguem ganhar escala seja espacial, seja temporal. E para isso, o que a gente fez foi uma revisão sistemática em que a gente buscou tanto artigos científicos como uma diversidade de documentos institucionais e buscou em todos esses documentos, em toda essa base de dados, quais informações existiam para a gente caracterizar programas de PSA. Então, a gente separou algumas informações principais, como as metas desse PSA, a categoria de serviços ecossistêmicos, que é protegida, a dimensão espacial deles, desde a região onde eles ocorrem, o bioma em que eles ocorrem, e também a escala espacial, a área que eles ocupam, a dimensão temporal desses programas, entendendo por dimensão temporal desde o tempo em que eles que surge, a atividade deles, se eles ainda são ativos ou não. Se existe financiamento, qual a origem desse financiamento, como é, quais as esferas participantes desses temas, e essas esferas participantes públicas ou privadas, e sendo públicas, a gente também quis entender qual escala da... Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, agora sim. Vai e volta, dá umas Sim? picotadas, assim, mas tá, por enquanto tá tranquilo. Não. Ok, qualquer coisa, se vocês não estiverem conseguindo me ouvir, me fala, tá? Porque acho que a minha conexão aqui não tá muito boa. Ela tá instável, é. Beleza. Tu te grita aí. Tá, qualquer coisa me falem, tá? E as esferas participantes, entendendo para essas esferas participantes se existe parceria entre o setor público e privado, e se existe parceria com o setor público, qual parte do setor público participa? Se é a esfera federal, se é a esfera municipal, se é a esfera estadual, se existe uma combinação entre elas. Quem são os beneficiados por esses programas e também se existe um sistema de avaliação e monitoramento. E daí o que a gente encontrou foi que de vários documentos que a gente analisou, somente 56 deles nos permitiram dar algum tipo de caracterização para os programas de pagamento por serviços ambientais. Ou seja, muitos artigos, muitos documentos, eles são capazes de citar pagamento por serviços ambientais ou até citar um exemplo de pagamento por serviços ambientais, mas eles não são capazes de caracterizar ou de dar informações que são possíveis de se caracterizar esses esquemas. A gente encontrou um maior número de artigos que falavam sobre esses sistemas. Por outro lado, um maior número de esquemas de PSA foram encontrados nos outros tipos de documentos. Então, os artigos eles repetem os esquemas que eles detalham, enquanto outros tipos de documentos nos trazem uma diversidade muito maior desses esquemas. Ao todo, então, a gente conseguiu caracterizar 75 PSAs. E, no geral, eles têm, em relação à sua meta e expectativa, eles são setoriais. Eles, basicamente, estão comprometidos com metas ecológicas. Enquanto, na verdade, o que a gente esperava era que eles estivessem comprometidos com uma diversidade de metas, porque é isso que diz a literatura sobre o melhor desenho de PSA. Em relação à categoria de serviços ecossistêmicos, que é apresentada, a gente encontra que mais da metade desses sistemas têm o que a gente se chama de pacote de serviços ecossistêmicos ou serviços ecossistêmicos integrados. Esses serviços Thaís? Calma um pouquinho, tá picotado tudo de novo. Agora voltou de novo. Voltou? Peraí. Eu acho que qualquer coisa eu vou sentar mais perto do meu modem, que talvez melhore. Tá, eu acho que pode ser que seja uma boa opção. Que tá picotando. Pode ser que seja uma boa opção? Tá, peraí, tá só um momento. Bastante. Eu vou fazer isso. Um momentinho. Beleza. Portabilidade. A chave que tá picotando muito de novo.
novo, vocês me avisem, tá? Tá. Vou voltar aqui, então, sobre... Eu estava aqui na categoria de serviços ecossistêmicos que são contemplados, então, né? O que a gente encontrou foi que a maior parte desses serviços, a maior parte da categoria de serviços ecossistêmicos, ela se encontra dentro do que a gente chama de pacote de serviços ecossistêmicos ou serviços ecossistêmicos integrados. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um serviço que ele é considerado como um serviço guarda-chuva, ou seja, ele é capaz de incluir vários outros tipos de serviços ecossistêmicos incluir um grande serviço ecossistêmico que é capaz de incluir serviços ecossistêmicos menores dentro dele, né? Como é o caso dos serviços hídricos. Quando a gente fala que existe a manutenção do serviço hídrico, na verdade existem dentro desse grande guarda-chuva, né, serviços de provisão, regulação cultural e de provisão, regulação cultural e de fornecimento também. E esse pacote de serviços ecossistêmicos, ele é muito importante porque ele facilita com que outros beneficiários possam se incluir dentro de pagamentos por serviços ambientais. Ou seja, se um produtor rural, ele mesmo que tenha uma área pequena, ele não tenha serviços ecossistêmicos específicos, quando você junta tudo isso dentro de um pacote de serviços ecossistêmicos, não interessa se ele fornece um tipo específico, interessa que ele está fornecendo algum serviço, então eles são mais inclusivos. E eles são importantes também porque um dos grandes problemas de pagamento por serviços ambientais é que eles cumpram dois princípios, que é chamado de adicionalidade e condicionalidade. Ou seja, garantir que sim existe um serviço ecossistêmico e de que ele não vai ser somente mantido, mas ele vai ser também melhorado. Então, como dar uma garantia de que isso vai acontecer? Para que isso exista, precisa-se de protocolos de monitoramento, de protocolos de medição e também ou de indicadores para isso. Só que isso é muito custoso, tanto tecnicamente quanto economicamente. Então, muitas vezes, esses programas eles não conseguem se fundamentar porque não tem como, nem financeiramente, nem tecnicamente, fazer esse tipo de medição. Então, uma vez que você protege um pacote de serviços ecossistêmicos, você pode pegar, por exemplo, um fator que é conhecido de medição como mudança no uso do solo, conseguir medir a adicionalidade, condicionalidade através disso. Então, ter pacote de serviços ecossistêmicos seria um fator que poderia levar os programas de pagamento por serviços ambientais ao sucesso ou à longevidade. Quanto à distribuição espacial, o que a gente encontrou é que em torno de 75% desses esquemas, eles estão distribuídos na região sul e sudeste, principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. E como reflexo disso, né, na distribuição de biomas, a grande maioria também está distribuída na floresta atlântica. Em relação à escala espacial, esses esquemas eles são considerados locais, ou seja, eles existem no limite dos municípios, né? São iniciativas muito mais municipais do que regionais ou nacionais. Uma parceria entre as esferas público e privada foram responsáveis pela implementação e pela gestão, em grande parte, desses esquemas. E de forma não muito diferente aconteceu também para o financiamento. A maior parte do financiamento e desses esquemas provém de uma parceria público-privada. E quando existe essa parceria com o público, né, as esferas governamentais que são mais comuns são a esfera estadual, a esfera federal, tanto o governo em si, quanto as suas instituições, e também uma parceria entre esfera federal, estadual e municipal. Já em relação ao sistema de avaliação e monitoramento, embora a gente tenha caracterizado 75 esquemas de PSA, apenas 27 deles foram capazes de nos dizer se existe ou não algum tipo de esquema de avaliação e monitoramento. E apenas 26 deles tiveram esse sistema, indicaram a existência desse sistema.
Então, de forma geral, o que a gente sabe é que o escopo de um PSA no Brasil ele pode ser caracterizado, segundo esses dados que a gente coletou, de 4 formas diferentes. Eles são setoriais e são muito preocupados com a questão ecológica. Eles estão espacialmente concentrados, principalmente na região sul e sudeste. Eles têm diferentes tempos de início, diferentes durações, e também com isso vai levar a diferentes graus de sucesso. E existe uma grande lacuna de informação, sobretudo de informação referente à avaliação e monitoramento. Mais do que isso ainda, a gente entendeu que existe uma divulgação limitada sobre esses esquemas de PSA, tanto na literatura científica quanto em documentos institucionais. E que esses PSAs, eles são vistos de uma maneira setorial, ou seja, eles são vistos como uma forma de se resolver problemas ecológicos, de se resolver questões ecológicas, sobretudo. Enquanto, na verdade, ele deveria ser visto como um programa para questões intersetoriais, né, para resolver problemas não só ecológicos, mas também problemas sociais, em defesa da cultura das populações. Assim como já era esperado, eles defendem, eles preservam uma pequena variedade de serviços ecossistêmicos, principalmente aqueles relacionados à água e a florestas, a serviços de carbono. Em relação à distribuição espacial, eles estão concentrados na região sul e sudeste. E a gente tem 2 justificativas possíveis para isso. Uma delas é que, como a maioria dos esquemas eles são municipais, a região sul e sudeste pode concentrar o maior número de municípios. Então, você também teria um maior número de esquemas, já que você tem um maior número de municípios. Outra questão é que essas regiões são regiões em que estão grandes metrópoles, com fluxo de serviços, com fluxos econômicos muito grandes. Logo, você tem maior adensamento populacional, então você tem conflitos em relação ao uso de recursos naturais, tanto por essas pessoas, como por indústria e por agricultura, e que isso, então, demandaria dos governos um investimento maior em programas de incentivo como os PSAs. Ou então, o que acontece, na verdade, é que não necessariamente a região sul e sudeste ela tenha um maior número de programas em si. O que existe, na verdade, é que essas regiões elas são capazes de divulgar mais os programas que existem. Então, quando a gente faz a coleta de dados, a gente acha muito mais programas localizados nessas regiões. De forma não muito diferente, os biomas também tiveram uma representação muito desigual. A fato da floresta atlântica ter tido uma maior expressão se deve basicamente ao que eu expliquei anteriormente também, se a floresta atlântica ocorre na região costeira do Brasil. E a região costeira do Brasil, ela concentra em torno de 80% da população do Brasil, é esperado que você tenha ali conflitos no uso de recursos, né? E uma vez que existem esses conflitos no uso de recursos, os programas por pagamento por serviços ambientais, eles seriam uma forma de tentar minimizar esses conflitos no uso e na gestão de recursos naturais. Outra questão também é que os PSAs que existem na floresta amazônica, eles têm uma característica bem diferente dos demais, que eles estão preocupados também com proteger serviços culturais, o que não foi visto nos outros PSAs. Outra questão é que grande parte dessas iniciativas elas são locais, ou seja, elas estão restritas ao interesse dos municípios e à gestão dos municípios. Isso indica, então, que isso é um indicativo de sucesso para a gente, porque se eles estão restritos a municípios, isso quer dizer que o programa de PSA ele é melhor desenhado conforme as necessidades da população desse município e conforme a necessidade também, a demanda do ecossistema desse município. E que a importância, então, e por fim também da importância da parceria público-privada, tanto na instituição desses programas, quanto no financiamento deles, mesmo sabendo que ainda existe uma grande necessidade de que outros setores da sociedade possam vir a integrar esses programas de incentivo e também dar financiamentos a eles. E as grandes limitações desses programas seriam, então, a falta de uma regulamentação. E a importância dessa regulamentação vem porque isso pode dar maior longevidade a esses programas. Isso pode permitir com que o governo se prepare para ter um investimento orçamentário nesse tipo de programa.
e também para que esses programas eles não sejam criados e a desativação deles seja dependente de vontade político-partidária, ou seja, um programa seja criado numa gestão e por falta de interesse político, na próxima gestão ele seja descontinuado. Outro grande problema são os financiamentos, então a falta de financiamento ou financiamento robusto de longo prazo pode impedir que esses programas eles não ganhem escala. E, por fim, também problemas em relação ao diálogo, à parceria e à capacidade técnica para o desenvolvimento e para a instituição desses programas. E aí, já finalizando, o que eu gostaria de deixar para vocês é uma reflexão. O que eu apresentei agora para vocês, anteriormente, foi um pouco de uma reflexão de como a gente poderia aumentar esse diálogo, né, aumentar essa interação entre ciência e política, ou aqui numa metáfora, né, numa analogia, dando um match entre ciência e política, e até mais do que isso, né, com uma maneira de interagir entre ciência, política e sociedade. E aí eu deixo uma reflexão para vocês de como seriam outras formas que a gente poderia obter esse diálogo intersetorial e de que outras alternativas também a gente poderia ter para garantir a construção dessas políticas inclusivas e participativas. E com isso eu fecho, então, a minha fala aqui no seminário e fico disponível também, se vocês quiserem conversar sobre isso, para dúvidas que vocês tenham. Já peço desculpa pela conexão não estar muito boa, talvez tenha falhado em alguns momentos, mas se ficou alguma dúvida, a gente pode conversar agora no momento de discussão. Thaís, obrigada. Oi. Apresentação, deu tudo certo, apesar dos picotados iniciais. Ai, sim, que pena. Não, mas tudo bem, depois que você mudou aí, ficou perfeito, Ai, que bom. certo no final. Então, parabéns. Aí vou abrir para as perguntas. Isso, por favor, pode abrir. Quem quiser fazer perguntas já está liberado. Acho que o Reinaldo ligou o vídeo aí. Não sei, Rei, quer falar alguma coisa? Eu quero, Thaís, parabéns pela apresentação. Oi, né? obrigada. Muito bonita, muito organizada, muito didática, muito interessante. E expandiu também bastante meus horizontes aqui. E eu queria fazer eu tenho uma pergunta e uma reflexão. A Sim, pergunta é mais metodológica. Como que vocês verificaram essa adesão, ou digamos assim, às políticas, aos objetivos? Como é que foi metodologicamente isso feito? Se vocês procuraram as palavras que estavam dos ODS nas políticas, enfim, essa é metodológica, tá? Mas e a outra, que é um pouco mais de reflexão, assim, que eu já acho que posso encaminhar até tentando fazer a reflexão que você deixou para a gente. Eu achei muito interessante aquela figura, aquele slide em que você mostra. Nos passou um pouco rápido, né? Mas assim, em que você fala dos 3 possíveis sistemas, ou como, eu vou resumir aqui, de como a gestão ambiental atua. Por comando e controle, com legislação, por incentivo, e era uma figura que tinha 4 sistemas. Na parte de baixo tinha alguma coisa que falava das questões, eu acho que um pouco mais sociais, socioculturais, exatamente, e as questões baseadas em direito. Tá, exatamente esse aí. Para mim parece óbvio isso que você coloca aí, mas não é. Eu trabalho eu falo de gestão ambiental, e quando a gente fala de gestão ambiental, o nosso foco é muito na questão do regulatório, do comando e controle e do incentivo. Raramente a gente se liga na parte de baixo. A parte dos sócios culturais dá para sacar um pouco, esse já mais baseado em direito, confesso que, de repente, tem uma série de novidades para mim. Mas, resumindo, então, o que eu acho, o que acontece? Quando a gente só fala em regulatório e tenta entender a relação com a natureza, ou gerir a natureza só no regulatório, a gente percebe que não dá muito certo e percebe que falta alguma coisa.
aí a gente consegue enxergar uma coisa a mais. Em vez de só regular, você pode trabalhar incentivando. Opa, melhorou, né? Mas quando você lançou essa figura e depois fez a reflexão final, e se pergunta por que os sistemas de PSA não ganham amplitude, eu fiquei aqui pensando, e coloco essa reflexão para você, será que não ganhar amplitude? Você deu lá algumas chaves para isso. Seria porque se a gente entende que a gestão pode ser feita nesses 4 sistemas, quando a gente faz com um ou com 2, a gente vai falhar, vai ficar ruído não explicado, solução não dada. Tá? Então, é mais ou menos essa reflexão que eu tenho, as 2 perguntinhas, e é isso, mais ou menos. Não sei se eu fui claro. Alô? Foi claro, sim, Sim. Reinaldo, bem claro. E acho bem interessante sua reflexão. Bom, respondendo a primeira pergunta metodológica, né, como a gente fez para buscar essa interlocução entre as políticas, o que a gente fez foi justamente trabalhar com palavras-chave que tinham dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável e dentro das políticas. E no caso de serviços ecossistêmicos, a gente trabalhou com poucas palavras-chave. Para objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente trabalhou com uma lista de palavras-chave. Eu não vou lembrar de todas agora, mas foram palavras específicas para cada objetivo. E a gente tem uma lista delas. Já para serviços ecossistêmicos, a gente trabalhou com poucas palavras-chave. A gente trabalhou com serviços ecossistêmicos, só serviços ecossistêmicos, ou serviços da natureza, ou serviços ambientais, e pagamentos por serviços ambientais ou pagamentos por serviços ecossistêmicos. Então, a gente fez uma busca de palavras-chave para entender qual a interlocução entre elas. Foi uma pesquisa bem simples mesmo. Uhum. E quanto à sua outra reflexão sobre esses 4 tipos de instrumentos políticos, a gente realmente conhece muito mais os instrumentos regulatórios de incentivo. Na verdade, eu vim a conhecer um pouco mais da atuação desses outros 2 instrumentos no Brasil com o Fábio. Foi o Fábio que me apresentou isso, principalmente através do capítulo 5 do Diagnóstico Brasileiro de Serviços Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E para o Brasil, por exemplo, esses instrumentos baseados em direito, eles são bem recentes. Esse de jurisprudência da terra, por exemplo, ele ocorreu, até um exemplo que o Fábio usa bastante, que ele ocorreu com o Rio Doce, né? A jurisprudência da terra é, na verdade, entendendo um pouco da parte jurídica, a gente, quando tem algum problema jurídico, a gente é o sujeito e a gente se sente, por exemplo, lesado, a gente entra com uma ação e a gente é o sujeito dessa ação. Então, quando existe um problema ambiental, na verdade, nós, seres humanos, entramos na defesa de um problema ambiental, por exemplo, na defesa da poluição de uma área, de um rio, na defesa do desmatamento de uma região. É como se a própria natureza não tivesse o próprio sistema ambiental, a própria floresta, o próprio rio, como se ele não tivesse voz. Ao ter a jurisprudência da terra, é como se esses entes eles ganhassem voz para ser sujeitos de direito, né? Para ser tal qual eu sou sujeito de me sentir lesada e de poder entrar com uma ação com isso, um rio, uma floresta, uma árvore, um pedaço de terra, ele também teria um direito, enquanto sujeito, de entrar com uma ação se sentindo ele lesado. Isso foi um caso que aconteceu com o Rio Doce, por exemplo. No Brasil isso é bem recente, é raro, mas em outros países da América Latina, no Peru, se eu não me engano, no Chile, isso é bem comum já. Eles já têm essa jurisprudência da terra há algum tempo. E também os instrumentos socioculturais são outros tipos de instrumentos também que a gente conhece, mas a gente muitas vezes não identifica eles como instrumentos vias de fato. E aí, quanto a essa reflexão que eu fiz no final, né? Por que eles não ganham, que esses esquemas eles não ganham
escala, e aí seria estranho eu falar que eles deveriam ganhar escala enquanto sendo somente instrumentos de incentivo, enquanto eu defendo que os outros instrumentos sejam também colocados em ação. O que acontece é que uma vez a gente dando escala a instrumentos de PSA, que são instrumentos capazes de conseguir ligar esses outros demais instrumentos, o que a gente tem é que o ganho de escala desses PSAs ou de programas de incentivo, de modo geral, como do tipo PSA, mas que não são necessariamente um PSA por definição, eles conseguiriam fazer essa ligação, eles conseguiriam permear por esses outros instrumentos políticos, fazendo uma transformação que é mais progressiva, não é uma transformação de ruptura, uma transformação progressiva. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, é isso que eu penso nesse sentido. Uhum. Respondeu sim, Thaís. Respondeu sim. Eu só deixaria aí, antes de terminar, assim, eu fiquei pensando até que ponto, né, os sistemas de pagamento por serviços ambientais não repetiriam um pouco essa lógica de relação com os recursos que a gente tem. Quando você encaminha a questão para o lado apenas, vou te dar o dinheiro, vou te recompensar, que eu acho que seria a preocupação. Quando a gente começa a pensar mais por outras lógicas, então, dos socioambientais, da jurisprudência, aquilo tudo me parece que você favorece uma coisa que é entre demanda e induzido, né? Se eu vou lá e dou o dinheiro, eu estou induzindo a que a pessoa faça. Agora, se existe um reconhecimento de uma outra relação, isso acaba surgindo como demanda de um grupo local e ele vai lutar por esse pagamento, que se for esse o caminho, né? Mas eu acho que é nessa linha aí, tá bom? Muito obrigado, Thaís. Ok, Reinaldo, eu que agradeço. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Fábio já está ligando. Oi, Clarice. Oi, Thaís. Thaís, parabéns, muito obrigado também pela tua exposição. Eu acho que antes de eu te fazer a minha pergunta, queria comentar em cima desses dois pontos que o Reinaldo levantou, que eu acho que são muito importantes. Que esses outros dois componentes de tipo de política, Reinaldo, a sociocultural e a baseada em direitos, foi um encaminhamento que o IPBS, a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade, deu para que esses dois campos fossem percebidos como instrumentos de política. Na verdade, a minha maneira de ver, eles compõem o regulamentário de incentivo. Por exemplo, você quando pensa em terra indígena, definição de terra indígena é comando e controle. Você não pode entrar na terra indígena para fazer um monte de coisa e tal, e tem várias coisas que não podem ser feitas lá dentro. Dentro da terra indígena, você pode ter incentivos para que eles produzam e tal. Mas por outro lado, é uma legislação baseada em direito, né? Um direito histórico que eles têm. Então, para mim, tanto o regulatório como o de incentivo são revestidos, é para ser revestido de preocupação com o direito e com a base sociocultural. O que acontece é que muitas vezes não é. Então, a recomendação da ONU foi a gente incluir isso no vocabulário para que os tomadores de decisão se lembrem que esses dois pontos têm que ser incluídos. Então, uma certa redundância, mas é como que uma mensagem política, né, que é passada. E o outro ponto que você levanta sobre o pagamento por serviço ambiental, ele é perfeito. E isso é um ponto que tem que ser dito, porque, assim, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu estava participando de uma reunião que contou com a presença do atual negociador-chefe do Brasil para a Convenção do Clima e de Biodiversidade, que naturalmente é alguém apontado pelo Itamaraty, pelo governo, e, portanto, é alinhado com o pensamento do governo, ainda que seja um funcionário de carreira do Itamaraty. E ele estava informando para a gente que na próxima conferência da CBD, que vai ser uma conferência importante, ela seria em outubro na China e foi adiada para o começo do ano que vem, por causa da pandemia e tal, o Brasil vai negociar fortemente em cima de pagamento por serviço ambiental e ele, inclusive, está pedindo elementos da ciência lá para os acadêmicos que participaram para a gente instruí-los a respeito disso. E o ponto que eu destaquei é que pagamento por serviço ambiental no Brasil e nos países em desenvolvimento
é um mecanismo, em primeiro lugar, de redução de pobreza. O problema com a Lei Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental, que nunca sai, é porque há um setor no Congresso, especialmente o ruralista, que quer que o pagamento por serviço ambiental seja um pagamento feito para o cara que é dono de terra cumprir a lei. Ele quer ser pago para cumprir o Código Florestal, uma piada, né? Então, esse cuidado tem que ter com essa noção de pagamento, de fato. Ele é um mecanismo de incentivo que ajuda a retirar o camarada da pobreza no processo dele conservar a natureza, mas produzindo. Então, você faz o pagamento mediante contrato. Na minha época, pela Conservação Internacional, a gente trabalhou muito com isso. E se o contratado não cumpre o acordo, então assim, o cara vai ganhar uma grana por mês se o filho dele estiver na escola, se ele levar a família de 6 em 6 meses no médico, e se ele não desmatar e se ele produzir. Para ele produzir, ele tem que ter uma orientação técnica. O Estado tem que estar preso. Você tem que ter uma Embrapa ou uma Emater que vai ajudar o camarada a produzir. Então, o nome pagamento é um pouco infeliz, porque dá essa noção de mercantilização da natureza, de comoditização da natureza, mas no fundo é um mecanismo de contrato, né? São compromissos dos dois lados. Então, o nome de fato é infeliz. Os países que têm uma direção mais à esquerda, eu passei muito por isso no IPCC, o governo da Bolívia, Venezuela e Cuba não queriam que a gente usasse a palavra pagamento de jeito nenhum, mas toda a literatura científica fala em pagamento, e aí você tem que citar a literatura científica. Então, como é que você vai mudar o nome? Esse tipo de coisa. Mas o teu ponto é muito bem colocado e vai ser um debate que vai entrar de novo muito seriamente em breve no governo, pelo que eu ouvi do Itamaraty hoje. Tem que tomar cuidado com o que está sendo chamado de pagamento por serviço ambiental, ou que vai vir a ser chamado aqui no Brasil. Mas a minha pergunta para a Thaís é a seguinte. Thaís, eu acho que tem aqui no público, a gente tem uma quantidade grande aí de estudantes, né? Quer seja de iniciação científica, mestrado, doutorado, mesmo os pós-doutores. E uma coisa que muitos biólogos me perguntam, gente que tá nesse processo de formação como vocês, como é que a pessoa entra nessa área que você está lidando, né? Eu acho que o teu caso é um caso muito interessante, porque você vem de uma formação biológica bem clássica, você fez mestrado com meu querido amigo Flávio Santos, que é com ecologia de população e com história natural. E eu me lembro, é muito difícil eu pegar aluno por e-mail, mas o e-mail que você me mandou foi marcante. Eu guardo até hoje, inclusive. Você mandou o e-mail para assim, a Thaís é uma pessoa muito interessante, que ela sabe o que ela quer. Acho difícil, né? Assim, na idade que eu estou, eu não sei direito o que eu quero ainda, mas a Thaís sabe direitinho o que ela quer. Ela me mandou um e-mail e falou: olha, eu quero isso. E aí eu falei: pô, com esse poder de decisão eu tenho que topar. E aí você me falou que você queria fazer uma outra coisa, algumas delas que eu já fazia e tal, e eu vejo que aí 3 anos depois você desenvolveu um tema próprio, né? Dentro do que a gente havia discutido, você encontrou um caminho e tal. Eu queria que você falasse aqui para a turma que está te ouvindo, como é que foi essa mudança? Assim? O que tem acontecido contigo de uma hora para outra? Bom, quer ver uma palestra dessa tua, pode imaginar que você estudou ciências políticas ou que você estudou economia, sociologia e tal. Mas, no fundo, você vem de uma formação biológica. Como é que tem sido essa transição para você e no que a biologia ajuda a pensar os temas que você vem pensando hoje em dia? Eita, Fábio. Pergunta complicada e fácil ao mesmo tempo, assim, né? Mas eu tenho... só antes de começar a comentar isso, falando sobre o que você comentou sobre a fala do Reinaldo, que você comentou uma coisa que eu esqueci de comentar mesmo, é muito importante, que os esquemas de PCA no Brasil e em países de desenvolvimento estão justamente ligados a esse alívio de pobreza, né? E as PLs que estão sendo discutidas hoje no governo, elas estão muito mais querendo verter justamente para esse lado de compensar as pessoas ao cumprimento da lei, do que já deveria ter sido feito, ao invés de se preocupar com essa parcela da população ao invés de se preocupar com essa parcela da população que precisa de um aporte maior econômico. E é por isso que essas PLs elas têm sido muito debatidas para diversos
por diversos grupos, e é por isso que a bancada ruralista quer aprovar ela da maneira como ela está sendo construída agora, né? Voltada muito mais para uma questão ecológica, mas para favorecer ecologicamente pessoas que já deveriam estar cumprindo a lei. E aí, respondendo agora o seu questionamento, sim, eu tenho uma formação biológica bem clássica, eu sou formada em biologia, e o meu curso de biologia era um curso muito ecológico, então eu trabalhei com ecologia a minha graduação inteira, e eu fui fazer mestrado em ecologia, e no meu mestrado em ecologia eu trabalhei com ecologia de populações e de comunidades, né, com plantas. E quando eu já estava, durante o meu caminho do mestrado, eu comecei a ver que eu gostava muito, muito de ecologia, mas que a ecologia por si só não estava respondendo todas as minhas questões. Não estava respondendo por que eu trabalho com o que todo mundo chamava de meio ambiente, de natureza, mas para mim eu entendia a natureza como algo muito além daquilo, mas eu não podia discutir aquilo dentro da minha dissertação, por exemplo. Eu tinha questões que eu tinha ecológicas que eu tinha que discutir dentro da minha dissertação que eu não necessariamente concordava, mas eu precisava discutir dentro daqueles conceitos que para mim ainda estavam muito fechados, mas que eu queria abrir a cabeça para entender outros tipos de interações que existiam, qual a interação que existe realmente da ecologia com as outras áreas. E eu só conseguia ficar presa entendendo o que existe na ecologia. Então, eu já vim acompanhando há muito tempo os trabalhos do Fábio. O Fábio, ele foi professor do meu primeiro orientador e ele conhece o meu segundo orientador, né, o meu orientador de mestrado. E o Fábio também ainda trabalha, né, com ecologia de vegetal, assim, né? Então, eu li as publicações do Fábio desde a graduação e aí eu fui lendo durante o mestrado e aí eu comecei a ver que as publicações do Fábio começaram a mudar, que eu não via mais artigos muito voltados à parte de ecologia, a parte de mesmo fisiológica ou de ecofisiologia, né? E aí eu fui começando a ler, como eu já li os artigos do Fábio, eu comecei a ler porque eu entendi por que essa pessoa está mudando de área, né? Esse foi o meu primeiro questionamento. Por que a pessoa trabalha com uma coisa e muda? Para mim era tudo tão diferente. Isso começou a me interessar. E daí, no meu doutorado, eu pensei em fazer um doutorado com ecologia, mas eu desisti porque eu entendi que a ecologia não ia responder todas as questões que eu tinha, né? Eu não entendia porque tudo que eu estudava, quando todo mundo vinha me perguntar o que eu estudava, eu explicava o que é e eu achava incrível estudar aquilo da ecologia, eu não entendia porque as pessoas olhavam para mim com uma cara, mas o que isso impacta a minha vida, né? O que isso muda a minha vida? Como que isso é aplicado? Muitas vezes eu não sabia entender eu não sabia responder como isso era aplicado. E aí eu entendi que existia entre eu e o que eu faço com a minha pesquisa, existe um abismo. Eu quis entender o que era esse abismo, né? Por que o que a gente estuda não é necessariamente aplicado? O que existe nesse meio do caminho entre o que a gente faz na ciência e como a gente aplica o que faz na ciência e as respostas do que a gente faz na ciência? E é por isso que, então, eu busquei um mestrado, um doutorado que fosse interdisciplinar ou que tratasse do meio ambiente de forma geral, que tratassem de outras questões, e aí eu lembrei do Fábio, que eu lia os trabalhos dele nisso, e aí eu busquei ele para trabalhar com isso. E aí essa é a minha história de mudança de conceito. De conceito não, de mudança de visão, né? Na verdade, minha visão, que era muito específica, eu consegui dar uma amplitude dessa visão, e a ecologia, na verdade, a biologia como um todo, me ajudou de forma muito importante, porque foi ela que me mostrou, me facilitou a ver as conexões entre esses diferentes setores. Porque, na verdade, as conexões que existem na sociedade como um todo não são muito diferentes dos subsistemas que a gente estuda na ecologia, né? Não são muito diferentes do que acontece na economia, não são muito diferentes do que acontece na sociedade, nos meios culturais. Então, essas teorias que eu carreguei comigo me ajudaram a abrir minha mente sobre essas inter-relações que existem. E eu digo que isso tem me surpreendido mais do que eu imaginava. Assim, são conhecimentos que eu tenho e que eu gosto muito e que eu me pergunto por que eu não tinha esses conhecimentos antes, assim, por que eu não fui buscar isso antes. Que eu acho muito, muito, muito interessante e que me ajudam a entender, a ocupar essa lacuna, né, esse abismo que tinha entre a ciência que eu fazia e como a ciência que eu faço, qualquer outra ciência que é feita, ela é ou ela pode ser aplicada. E acho que é isso.
Que bom, Thaís, muito obrigado. Queria mesmo te dar os parabéns, porque assim, falando, essa maneira como você fala parece fácil, mas eu acho incrível como a Thaís, ao longo desse tempo, ela não só vem fazendo esse trabalho dela, aprendendo um monte de coisa nova, aliás, assim, ensinando um monte de coisa nova, eu aprendo com a Thaís todo dia, mas ela também tem ido ao Lago Batata, ajudar lá com as coletas, ela não largou a vida dela de campo, ela foi uma ajuda fundamental para a gente na nossa plataforma brasileira de biodiversidade, então como ela vem encontrando tempo para fazer isso tudo, aprender, ensinar, teve dando palestra em campo já na UENF essa semana, então Thaís, olha, eu vou te dizer, é um enorme prazer trabalhar contigo, sou muito grato, e boa sorte aí na reta final da tese, né, que já tá chegando ao fim, tudo de bom para ti. Muito obrigada, Fábio. Nossa, eu fico muito lisonjeada por essas suas palavras. Assim. Fico muito emocionada. É um grande prazer poder trabalhar com você. De verdade. Aprendo muito, muito. Thaís, muito legal mesmo. Acho que até me emocionei também aqui. Gente, mais alguma pergunta? Cláudio ligou o vídeo, o pessoal. Eu tinha uma pergunta também, mas eu não sei se cabe depois disso. Pera aí, calma. Então vai o Cláudio e depois o Vinícius, pode ser? O ordem alfabética. Parabéns aos dois, né? Thaís, principalmente, pela apresentação, e também ao Fábio, né? O trabalho em conjunto aí, muito bem. E, assim, a gente fica agora processando, né? A quantidade de informações e a tua última fala, usando o que o Reinaldo levantou com a questão do pagamento, a tua última fala, falando sobre essas questões todas, né, de que, na verdade, isso não que a gente pode usar para a questão ecológica, pode usar para ciência econômica, social, uma série de ciências, a gente pode usar esses mecanismos. E aí eu pego lá um dos últimos slides que você apresentou, eu não sei se... quer dizer, a pergunta que eu vou fazer uma consideração, eu vou dizer, o que você acha? Porque uma grande angústia que eu tenho, que você apresentou lá nos últimos slides, é que você, quando fala da questão da solução de continuidade. Isso, para mim, é um dos grandes problemas com as políticas de uma forma geral e mudanças de governo, né? A dificuldade de amarrar e de ter solução de continuidade. O Fábio agora acabou de falar de uma nova diretriz que o Itamaraty vai começar a encaminhar. Lógico, a gente já percebia como o governo pensava, um governo que não queria nem ter Ministério do Meio Ambiente. Né? Imagina as outras questões, como é que vão ser encaminhadas. E, assim, sempre que eu vejo de que forma, estratégias ou de... Como que a gente pode trabalhar para ter uma solução de continuidade maior? O que você acha, assim, na verdade, o que é a consideração? Né, para que a gente possa ter nessas políticas uma solução de continuidade mais consistente, algo que a gente possa, né, saber que mesmo tendo governos de posicionamento diferente, as coisas possam caminhar. Eu sempre imaginei, isso é uma coisa da minha cabeça, de uma forma geral, educação, questões econômicas, questões sociais de uma forma geral, questões ambientais. Se a gente pudesse ter no país, isso assim, uma coisa bastante, né, um pacto nacional. Se algo imaginasse algo para 20, 30 anos, mas como se amarra isso? Né? Você colocar numa mesa diversos setores, diversos lados políticos, representações de vários grupos, e que estabelece, olha, qualquer que seja o governo, há 20, 30 anos, a gente tem que ter uma linha e seguir algo. Eu sempre imaginei algo desse nível, mas como amarrar isso, realmente isso é uma coisa que eu não sei. Desculpa, eu não sei se eu estou realmente conseguindo, que é algo que eu vejo difícil, mas da experiência que você tem, né, que o Fábio mesmo falou, que você vem lendo, coisas que você vem consolidando, o que você acha sobre isso? Porque isso, para mim, é uma grande angústia. Solução de continuidade. Obrigada pela pergunta, Cláudia. Olha que eu vou te dizer que essa é uma dúvida que também me consome um pouco, assim, que me aflige, porque eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Eu já tive opções de respostas. Eu já acreditei que
se essas políticas que a gente tanto precisa, que a gente precisaria consolidar por 10, 20 ou 30 anos, se elas fossem legitimadas, se existisse uma lei ou uma normativa que defendesse elas, que elas poderiam estar mais seguras. Em parte, sim, elas estão. Em outra parte, não. O que a gente tem visto, por exemplo, nos últimos anos, é a revogação de diversas políticas importantes. Por exemplo, o aumento de participação social nessas políticas poderia garantir pela força da população ou pela força de comunidades que dependem dessas políticas que elas fossem mantidas por um tempo maior. No entanto, no ano passado, em 2019, a gente teve a revogação da Política Nacional de Participação Social, então a gente não tem nem mais essa garantia. Se existir um plano orçamentário que garanta isso, porque muitas vezes até existe interesse político em fazer a legislação, mas não existe um plano político. Se nesse meio de 10, 20, 30 anos a gente passa por uma crise econômica, a gente passa por um momento de pandemia como a gente passa, esses esquemas eles não vão necessariamente mais ser continuados. Então, essa sua pergunta é uma pergunta que eu também me faço e que eu não tenho uma resposta definitiva. Eu acho que talvez uma junção entre regulamentação, uma garantia de investimento ou de plano orçamentário, garantia de participação social ou de que exista uma parceria entre diferentes setores, de forma que eles estejam realmente dependentes, entrelaçados entre si, poderia garantir essa longevidade de programas que são necessários, de programas desse cunho. E se você entrelaça as parcerias entre esses diferentes setores, talvez você consiga garantir um pouco mais isso, porque se um está dependendo do outro, se um desistir, o outro vai sair perdendo. Então, o outro vai tentar convencer a parceria a continuar, né? Um vai apoiando o outro, né? Como realmente dentro de mecanismos ecológicos, né? Em que um depende do outro para se manter num estado ótimo. Embora exista competição, embora exista predação, eles vão se equilibrando entre si, né? Existe um equilíbrio dinâmico. Então, eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu penso que seja dessa forma. Agora, não acho que isso é uma receita de bolo, assim, não acho que isso seja uma receita final que possa garantir um sucesso, que possa garantir longevidade, não. Joia. Obrigado, Thaís. Parabéns novamente. Vinícius, tá aí? Desistir. Eu tinha uma pergunta, mas assim, a pergunta depois eu pergunto para a Thaís. Acho que isso aí não é para agora, e enfim. Se quiser perguntar, pode ficar à vontade. Eu gostei do depoimento do Fábio e do dela. Eu acho que por mim tá bom. Prefiro ficar com as palavras bonitas do que ficar fazendo perguntas técnicas. Prefiro tirar foto, inclusive, se vocês estão ligar o videozinho. Esse foi o último. Vamos tirar a foto. De repente a gente ligar o videozinho e tirar foto. Isso aí, vamos tirar a foto. Thaís, de novo, parabéns. Obrigada. Foi muito inspirador, muito tecnicamente fantástico também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Clarice, todo mundo que pôde participar, que acompanhou aí, os questionamentos, os comentários, eu agradeço bastante. Principalmente ao Fábio, que pediu para apresentar, foi muito bom. Agradeço. Vamos tirar a foto. Quem faltou? A Bruna falou que ela precisou sair, não sei se ela já voltou. Ela tem uma reunião. É uma perguntada, ela tinha uma reunião. Ela voltou aí. Só tem um dos Bozellis aqui para ligar o vídeo ainda, para tirar a nossa foto. O Rafael Lira não vai ligar, mas enfim, vou tirar de mesmo jeito. O Reinaldo apareceu. Aí. Oi, obrigada, gente. Alô. Muito obrigada aí de novo, a presença de todos. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, beijos. Thaís, Fábio, obrigada de Thaís, presença de vocês e pela disponibilidade. Sua linda, fofa demais. Tchau. Um beijão, gente. Tchau. Tchau. Oi? O que é? O Vini? Falou alguma coisa? Não.
Pronto. Beijos. Beijo. Como é que eu vou criar um drive pra gente?